Mesmo sabendo que informação é poder, muita informação desnecessária é sinal de desorganização e isso pode mais prejudicar do que ajudar. Lembre-se que falamos nas aulas anteriores. Este curso não tem foco na gestão de arquivos para políticas de continuidade de negócios, mesmo que os seus arquivos possam ter impacto nisso. O seu desejo é utilizar as nossas estratégias para pensar também neste contexto. Mas nessa aula, quero que avalie o que realmente importa para guardar no seu backup e que vai montar para o seu dia a dia. Hoje trabalhamos com volumes gigantescos de dados. As empresas, principalmente, sabem que a coleta, a mineração e a análise de dados trazem diferenciais competitivos para a organização. Para analisar quais arquivos devem ser guardados, quando se fala em empresas, precisa pensar em utilizar metodologias como gestão de crise, inteligência de negócios e até mesmo estar aderente a recursos de disaster recovery, pois exige nesse contexto avaliar quais são os bancos de dados, as aplicações, as regras de acesso, se tem máquinas virtualizadas, quando oportuno e no que tange às organizações. E para agora, não iremos avaliar ou estudar esta necessidade. Quero que pense como finalidades dos nossos objetivos e metas quais são as informações em seus dispositivos são importantes e que esses quais devem ser guardados. Analise os níveis de sensibilidade e criticidade dos seus arquivos, indiferente se esses dados são pessoais ou profissionais. É importante ter em mente que não são todos os arquivos que você tem no seu computador que devem ser guardados. Lembre-se um pouco do que falamos nas aulas anteriores, pois vamos avançar com aulas práticas. Para auxiliar na definição de quais são os seus arquivos importantes, precisa pensar de uma forma estratégica sem o "eu acho que é importante". Pense no custo que foi para gerar a informação que possui nesse seu arquivo. Se ainda tiver dúvidas, defina o que guardar pelo valor das suas informações. Dê prioridade ao que tem mais valor para o que tem menos valor, mas cuidado para que o tamanho dos arquivos de backup que vão ser gerados podem ser complicados para gerenciar. Uma planilha de controle financeiro que você trabalhou nas 2 últimas semanas, que consumiu diversas horas de trabalho e que, se você perder, representa muito trabalho jogado fora, deve ser salvo? Sim. O banco de dados que você tem no seu computador para programa de controles de clientes e pedidos deve ser salvo? Sim. O arquivo do Microsoft Project de implantação de um novo sistema de call center, onde você faz parte da equipe de testes, que está disponível na intranet da sua organização, deve ser salvo? Depende. Vai estar sempre lá? Assim que você entrar, não vai? Então, este arquivo, apesar de ter muita informação valiosa, está sempre disponível e não precisa se preocupar em fazer o seu backup pessoal, a não ser que você seja cauteloso com esta informação. O último episódio da sua série favorita, que você baixou do Netflix para assistir offline, deve estar no seu backup? Não. Seus arquivos de e-mail são arquivos locais ou estão na nuvem? Você não sabe onde estão armazenados? Devia. Perceba que não são todos os dados importantes ou possuem a mesma importância. Pense da seguinte maneira: qual é a lista dos programas que você mais usa ou quais arquivos você acessa todo dia? Tenha em mente a seguinte lista: quais programas você usa com mais frequência? Os dados são armazenados na nuvem ou são salvos no seu computador? Arquivos antigos, declarações de impostos, devem estar no backup? Para saber a importância dos seus documentos, precisa saber responder a estas perguntas. Mesmo que vamos analisar e executar políticas de backup automáticas, tenha em mente que vamos trabalhar em 2 frentes. Arquivos que vamos guardar a longo prazo e a curto prazo. Rotinas de backup do dia a dia e rotinas de backup de longo prazo para armazenamento. Lembre-se que otimizar espaço é importante para não ter gastos desnecessários, seja de tempo ou financeiro. É importante lembrar que armazenamento tem custos, dependendo da forma como você vai usar, podem ser altos ou baixos. Deixe-me mostrar como o Windows organiza os arquivos e isso pode ser uma boa dica para você. Vamos fazer aqui
um entendimento para que a gente compreenda como o Windows organiza as pastas e os arquivos dentro do computador. Se você vier aqui em meu computador, este PC, ele tem aqui algumas pastas ou definições de organização por default, ok? Tem uma pasta que eu acho muito importante, que é exatamente o ambiente de trabalho, ou em alguns lugares chamado de desktop, tá? É importante lembrar que o Windows organiza todas as pastas a partir do disco C, ok? Então, quando vemos aqui no caminho original do disco C, eu tenho utilizadores, eu tenho o utilizador ao qual estou vinculado, e aqui estão as pastas que o Windows organiza por utilizador, tá? Dentre os quais nós temos o ambiente de trabalho, que é o desktop. Imagine que o ambiente de trabalho, a metodologia do ambiente de trabalho é ser a sua mesa de trabalho. Então aqui normalmente a ideia é onde você teria uma mesa de trabalho onde seus arquivos ficassem organizados dos arquivos que você usa no dia a dia, tá? Então é exatamente esta área aqui. Esta seria uma mesa, seria uma secretária de trabalho. Tanto que se você criar aqui uma nova pasta, vou criar uma pasta aqui chamada Temp, você vai ver que ela reflete em todas as áreas. Se eu vier aqui em ambiente de trabalho, está aqui. Se eu vier diretamente na raiz utilizadores, no utilizador que eu estou acessando, se eu vier ambiente de trabalho, está aqui, tá bem? Mas o que é interessante? O que eu quero mostrar para vocês? Tá? É como o Windows organiza isso. Então ele tem aqui na página inicial, no acesso rápido, que ele chama, ou vindo aqui mesmo no PC, nessa opção Este PC, ou meu computador, dependendo da versão do Windows que você usa, você tem algumas pastas que são bem pertinentes. Eu tenho área de trabalho, música, objetos 3D, que é uma funcionalidade do software que o Windows já vem embarcado com objetos 3D, as pastas de transferência ou as pastas de downloads e também as pastas de vídeo. Só que essas são as pastas que estão de fácil acesso, são os acessos rápidos que eles chamam. Mas se eu vier na pasta C, direto na raiz do disco C, se você observar o caminho aqui, eu tenho C, User, aqui então, que é o utilizador, eu tenho outras pastas aqui, então eu tenho contatos, favoritos, hiperligações, as informações de jogos salvos, a pasta do OneDrive, se você tiver vinculado o OneDrive no seu utilizador, uma pasta de pesquisa. Então é basicamente essas as pastas que o utilizador tem como default, e isso é uma questão muito interessante. Mas a princípio, o que o Windows faz? Ele tem algumas pastas aos quais eu, particularmente, me oriento. Então eu tenho as pastas do ambiente de trabalho, que é praticamente as pastas que eu organizo no meu dia a dia, as pastas de documentos, que aqui eu crio a organização do que é pessoal, do que não é. Aqui são as imagens, que eu organizo em subpastas, são fotos pessoais, são fotos de print screen de projetos, são fotos dos meus filhos, são fotos da família, são fotos de diversos. As músicas, nesse caso não tem nenhuma, mas é aqui que eu direciono. Objetos 3D, que eu particularmente não uso tecnologia de 3D, mas ele armazena aqui. Arquivos de download, que nós baixamos recentemente. E os arquivos de vídeo também, ok? Então essa é a estrutura que o Windows te oferece como padrão. Eu organizo as minhas pastas, a princípio, utilizando essa mesma estrutura do Windows. Mas o que eu faço aqui adicional é, normalmente, eu crio uma pasta chamada Negócios e crio uma outra pasta chamada Pessoal. E eu começo a organizar as coisas por aí, ok? Aqui, gente, às vezes eu coloco uma estrutura de hierarquia. Quando eu organizo por nome, ele já deixa um padrão que eu tenho as prioridades, tá? Isso é muito oportuno se você não tiver nenhuma pasta ou nenhuma definição por padrão para organizar suas pastas. Eu recomendo que você tenha como princípio utilizar a mesma lógica que o Windows já te oferece, ok? Então é isso e até a próxima aula.